Segunda-feira de primeira, programa Café com Líderes, o poder da conexão. Sempre segunda-feira, às 20 horas, no nosso canal do YouTube. Deixa eu falar para vocês, no melhor estúdio que eu já conheci, e olha que eu já rodei por aí, estúdio Fala E, gente de altíssimo nível, de altíssima qualidade. A equipe é que eu não consigo mostrar. Gente, estrutura de primeira. Se eu fosse você, não perdi a oportunidade. Faça como a gente, tenha coragem, venha contribuir com conexão, network e o produto que tu quiser falar. Mas ó, estúdio Fala Aí, beleza? Agradecer também a mídia, ao Alter Mídia, do meu grande amigo Pablo. Nós estamos juntos para que der e vier. São quase 20 anos de relacionamento, de profissionalismo e de amizade, para juntos sermos bênção na vida das pessoas. E hoje eu recebo 3 grandes amigos, pessoas que caminham comigo em algumas áreas, e eu quero que vocês se apresentem. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Começa por ti, meu amigo. Boa noite, sou o Odilon. Eu e o Jeff já temos aí um histórico bom em grandes negócios, fora o futebol, né? Futebol, pelo menos, eu sempre fui ele, né? É o que ele diz. Né? Não, no ataque não tem como, não tem como. O homem é fera. Fera! É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Arthur. Sou amigo do Odilon, do Alan. Conheci o Jeff por eles, pelo Odilon, jogando futebol. E está se tornando uma amizade muito prazerosa. E é uma honra estar aqui nesse momento com vocês. Meu nome é Alan, conheci o Jeff pelo Odilon e pelo Arthur. Foi um grande prazer conhecer o Jeff aí pelas amizades, pelas parcerias, pelo futebol aí. Grande estrela aí do futebol aí, o Jeff. É isso aí. Gente, por que eu tô com 3 amigos e por que o que nos uniu foi o futebol? E aí tem um pouco de um dos braços do nosso projeto, que é o Coffee Night, é o projeto que a gente faz ajudando centenas e centenas de pessoas, e as pessoas que mais precisam é que a gente está atuando. Obviamente que eu não sou jogador de futebol. Da mesa aqui, quem bate uma bola razoável ainda é o Odilon. Mas a gente entendeu que o futebol é um canal de conexão com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. A gente já esteve na Argentina falando e levando o futebol para poder abençoar vidas, assim como a gente já esteve em São Paulo, assim como a gente vai para Barcelona, assim como a gente vai estar na Copa do Mundo agora. Mas o que o futebol nos proporciona? A oportunidade de conhecer pessoas bacanas. Através deles e com eles a gente tem conhecido outras tantas pessoas. Mas todos nós não vivemos do futebol. Mas através do futebol a gente tem a oportunidade de se conhecer, ser amigo, até palmeirense sentar na minha mesa, né? Eu sendo um flamenguista nato, mas brincadeiras à parte, ter a possibilidade de a gente formar uma amizade, conectar-se através da bola para poder juntos abençoar a vida, que é o caso que a gente fez recentemente, e tu pode começar falando do episódio do Pedrinho. O Pedrinho foi especial. Eu conheci o Pedrinho através do projeto, né? A gente levou... O Pedrinho tinha alguns sonhos, né? Entre esses sonhos, ele tinha o sonho de conhecer o Beto Carreiro e também de ganhar uma camiseta do Corinthians. Uma coisa tão simbólica, que para nós aqui eu acredito que seja uma coisa tão simples, né? Mas para ele é algo especial, né? Assim como o Beto Carreiro, né? Sim. Somos moradores daqui também. É uma coisa que tá no orçamento de todos, uma coisa simples, vamos dizer assim. Mas pro Pedrinho era algo especial. Sem falar que o Pedrinho, hoje ele tem um câncer que é muito agressivo. Então, assim, ele já amputou uma das pernas. O projeto acolheu ele de uma forma que ele já... foi emocionante. Eu sou uma pessoa que me toquei. Eu chorei junto com ele. Tanto que no dia que a gente entregou a camiseta pra ele, que a gente foi junto, né? Ele tava indo pro Beto Carreiro. Foi uma coisa que no futebol... A gente foi logo depois do futebol, que a gente tem o futebol do Presida. Nos juntamos todos ali, fizemos uma palavra, e na palavra a gente falou, pessoal, o Pedrinho quer uma camiseta do Corinthians, queremos saber se todo mundo aqui está disposto a ajudar um pouquinho, nem que seja 10, 20, 15, 30 reais, que seja. Juntamos muito mais, tá, do que o valor da camiseta. Camiseta personalizada, a camiseta ficou linda. Fora isso, o projeto, né, que a gente tem hoje proporcionou também ele ir pro Beto Carreiro, né? Foi um dia especial. A gente tem os vídeos ali, tem as fotos, depois a gente pode até vou deixar aí. E foi assim, foi algo que a alegria nos olhos dele, e uma pessoa que assim, é triste, né? Porque o câncer debilita muito a pessoa. A gente pensa que é o fim, né?
Eu sou particularmente, já perdi 3 familiares da minha família, então assim, é uma coisa que ninguém sabe lidar, né? Então assim, o Pedrinho sempre feliz, sempre alegre, sempre sorridente. Ele tem uma prótese ali, ele brincava, tem que limpar minha prótese, tem que fazer isso. E ele assim, sempre muito, muito, muito alegre. Então assim, foi especial. Pra mim foi um aprendizado, tá? Um aprendizado muito grande de vida. A gente não pode estar sempre reclamando. Eu sei, tem gente que tem conta, tem isso, tem aquilo, mas não pode ficar reclamando da vida, entendeu? A gente tem saúde, a gente vai estar bem. Então eu acho que é isso que as pessoas às vezes precisam se tocar um pouquinho, entendeu? O legal do que a gente se conectou, que foi para jogar um futebol, e só o futebol pode nos proporcionar a gente poder se divertir, né? A gente poder ter um momento de comunhão, de conexão, as nossas esposas estarem, quem tem esposa aqui, né, claro, as esposas de quem joga com a gente, os esposos, enfim, Sim. terem a paz que saber que a gente está indo lá para nos divertir. Claro que depois rola um pós-jogo, tem uma resenha, mas 100% do que a gente está conectado ali é por alguns simples motivos. Ajudar as pessoas através da nossa unidade, da nossa comunhão e nos ajudar. Nós temos entre nós também pessoas que às vezes são líderes, empresários, empreendedores, igual nós somos, e quando alguém precisa de ajuda, Alan, quem é que nos ajuda? É a oportunidade que a gente tem, e eu queria que tu falasse um pouquinho qual é a sensação de tu fazer parte desse grupo. Cara, essa ação do Coffee ali é incrível, assim. Senti muito acolhido quando eu cheguei lá. Assim, a parceria do pessoal, de estar junto. Eu me chego lá, assim, me sinto acolhido pelo time. Porque, cara, não é um simples futebol. É como se fosse uma família ali. Que, cara, é uma coisa incrível, assim, que nenhum futebol, até hoje que eu joguei, nunca teve isso. Coisa, assim, de outro mundo. Fera, me tocou muito quando tu propôs pra gente, eu acho que foi até no dia da inauguração da nossa sede. A gente tem uma sede ali do nosso grupo ali e tal, e no dia da inauguração tu me chamou de lado, eu acho que foi isso, me corrija se eu estiver errado. Eu disse, pô, Jeff, a gente quer organizar um futebol de campo, só pra ficar claro, nosso futebol é um futebol de 7, de amigos, né, que é o Coffee Night. Mas, pô, tô organizando um futebol de campo, com a galera, acho que de um time que tu faz parte, Sim. do condomínio, etc. E por uma outra grande causa. E aí eu só vou dar uma introdução e vou pedir para te falar, e a importância. Eu nem conheço essa grande causa, a pessoa pessoalmente, que é o Jean Cabral. Mas é um cara muito conhecido na região, um cara que é ligado ao esporte, porque trabalha com isso. E tu me fez um comentário, Jeff, vamos ali jogar. Eu não consigo ir ali jogar. Eu consigo ir ali ajudar a injetar com que a gente faça uma organização muito legal. Eu queria que tu falasse desse episódio. E dessa relação que a gente acabou conseguindo fazer, acho que 2 futebol de campo, né? Estamos organizando o terceiro. Sempre lembrando que o futebol ligado ao líder, ligado ao empreendedorismo, pode fazer coisas como essa que tu vai falar agora. E vocês, né? Você, o Odilon, todo o pessoal do Coffee ajudou a fazer o futebol muito melhor, né? Eu pensei em uma ideia só, né? Vocês conseguiram reunir mais gente. E qual era a ideia? Não pensei em ajudar por dinheiro. Ajudar com dinheiro, porque ele necessita muito, né? E se tornou uma coisa melhor, né? Reuniu mais gente para ajudar nessa causa. E eu te chamei, foi no futebol. Eu te dei a ideia um pouco antes, eu acho. Tá. E fortaleci a ideia lá na sede, na Foi, inauguração da então sede. foi isso, Aí fortaleci tanto que tu falou para todo mundo lá para participar e ajudou mais ainda. E foi de extrema importância a ajuda de vocês conseguindo o campo, né? Conseguindo o pessoal e o dinheiro, né? Que é sempre muito importante, ainda mais na situação dele. Conta um pouquinho da história dele. Ele tá com uma situação de enfermidade, né? Muito grave. Muito grave. Tinha 4 semanas de vida, uma coisa assim, né? A princípio Foi desenganado. de vida, Já são e quase aí 6 meses já, né? Quase 6 meses já. Quase 6 meses. E é como o Dilon falou, a gente não... Ninguém espera ter uma situação dessa. Eu também já perdi familiares com essa situação. Mas o que... Na nossa vida, o que resta é a fé. E se... aquele ditado, se tem 1% de fé, né? Tem que acreditar. E na situação dele, ele é muito forte. O Jean é muito forte. Já fui visitar ele algumas vezes ali. Quero agradecer. Presenteou, né? Presenteamos com um uniforme. Ele ficou muito feliz. Principalmente com a bermuda, que ele precisa de bastante bermuda na situação dele. Ele ficou muito feliz com o presente do Coffee. Só faltou o corta-vento que eu prometi pra ele.
Ele quer estar A guardando. gente vai levar. Aham. E ele ficou muito feliz, muito feliz. E qualquer ajuda nessa situação, nesse momento é bem-vinda. Qualquer apoio. E ele tá aguardando a visita de vocês lá. Uma coisa que é interessante para o público que está nos assistindo, o nosso programa aqui, mas vocês estão falando daquilo que vocês fazem, a gente está falando. Por que é importante a gente falar? Primeiro, para nos tirarmos da zona de conforto. O problema, se tu não gostou, é problema teu também. Que fique claro isso. Mas cada um tem uma forma de agir. Mas às vezes a gente precisa chocar a realidade com as pessoas que estão à nossa volta e respeitando que todo mundo também tem os seus compromissos, as suas ajudas. Eu tenho as minhas coisas que eu faço. Cada um de nós aqui, o que nos uniu dentro do nosso grupo, mas é que possa servir de inspiração para que você que está assistindo, para que a gente possa um pouquinho de cada um ficar leve para todo mundo. É o gesto, não é uma camisa que o cara dá, não é a levar. Cara, é o conjunto da obra. Eu gosto muito e é muito importante. Eu sou um cara que tenho extremamente fé, sou um cara de superar dificuldades muito pela fé, mas também pela atitude. Tem uma coisa que fala que é oração, né? Sim. Pô, vamos orar pro fulano de tal, vamos lá pro ciclano. Legal, vamos orar. Mas também tem uma parte que é a ação, porque a oração, Deus está trabalhando ali, a fé de cada um, mas o cara tá lá. Quem é que cuida da família do cara que tá? Mas, Jeff, não é problema Deus. Não, mas nada disso aqui é problema nosso. Mas, ao mesmo tempo, é um lado de a gente poder fazer o ID que Jesus mandou fazer. Independente de religião, independente de qualquer coisa. Pô, agora eu fico pensando no contexto, rapazes, cara, olha só, se a gente se junta, as nossas esposas, as nossas famílias podem ter tranquilidade, que a gente tá lá batendo uma bola. Eu só consigo fazer gol quando o Odilon resolve passar a bola, que é uma coisa rara, que fique claro. Mas brincadeiras à parte, a gente poder fazer o nosso social, nossa resenha. E dessa resenha, a gente conseguir ajudar pessoas, o maior número de pessoas possível. A gente pode contar outros grandes casos aqui, que é o caso da Vitória. A menina que ela não tem um olho, ela não tem um ouvido, ela fala através daquele negócio aqui na traqueia, que a mãe tem que traduzir, mas ela é mais feliz que nós tudo e muito de vocês estão assistindo aí, ela nunca me pediu nada. E tá numa cadeira de roda, com as mãos viradinhas assim, sempre feliz, sempre dando um sorriso. Cara, a gente tem paz, a gente tem saúde. Então, estar hoje podendo falar um pouquinho do que a gente faz junto e proporciona a outras pessoas é para ser inspiração, não é para se aparecer. Se aparecer, a gente gravava um vídeo e fazia, mas não é para poder contagiar. Qual é a sensação de fazer tudo isso hoje, Neto? Olha, foi até que a questão do Cabral foi até engraçado, porque eu conheço o Cabral também há um tempo, e um pouco antes, ele já estava sentindo as dores no estômago, que é o câncer no estômago, bem agressivo e raro. Eu joguei bola com ele. E aí eu tenho um gol que a gente marcou, ele lançando pra mim, gol de cabeça, e eu até postei no Instagram. E aí foi um momento que ele até me chamou, ele falou, nossa, que saudade. Então são as pequenas coisas assim que a gente... E só dando um adendo, a gente não quer parecer ou algo do tipo. A gente tá aqui querendo que outras pessoas se toquem também. Que o mínimo que a gente faz, às vezes uma oração, ou parar para ajudar alguém na rua, ou que seja, isso já é gratificante. Já te traz paz, já traz calma, entendeu? E hoje, com o projeto, e principalmente a Vitória, que é a nossa xodó também, né? Da Argentina, ela ficou emocionada também. E eu vou te falar, é um projeto que tende a crescer muito. É um projeto que a gente vê que vai ajudar muitas pessoas ainda. Vai proporcionar muitos momentos gratificantes, tanto para familiares, para as pessoas que estão ajudando, para as pessoas que estão em oração, para todo mundo. E a gente está pensando também agora em fazer agora pro Pedrinho também, né? Sim, a gente vai fazer um futebol de campo, Pedrinho. Quem tiver também disposto, quiser participar também, deixa uma mensagem, chama por mensagem, dá para chamar o pessoal, né? E eu acho que hoje o que vale mesmo é a gente estar sempre pensando positivo, entendeu? Ô Alan, uma coisa que é interessante, um dos programas passados aqui, eu recebi o Dr. José Irineu aqui, e ele falou mais ou menos assim, né? É muito bem estar bem, se sentir bem. E aí eu vou trazer para nossa realidade também, adequando ao que a gente está falando aqui, que faz bem fazer o bem. Com certeza. Né? E esse propósito que nos uniu, ele não tem como voltar pra gente diferente de ser também bênção sobre as nossas vidas. Queria que tu comentasse. Cara, eu acho que assim, ajudar o próximo sempre é bom. Ajudar o próximo não importa a quem, né? O importante é ajudar as pessoas, uma forma pequena que seja, mas, cara, o que tu puder ajudar. Porque, querendo ou não,
pode ser você naquele lugar. Então, sempre é bom pensar como se fosse você naquele lugar. E se eu estivesse naquele lugar, alguém iria me ajudar? Empatia, né? Isso, empatia. Uhum. Que pode ser você ali um dia. Então, sempre é bom pensar no próximo. Uma coisa que me marca muito são as pessoas que desistem da sua caminhada. Eu sou uma pessoa extremamente imperfeita, que acredita num Deus perfeito, mas a gente tem um ritmo que é um pouquinho diferente. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas é um ritmo de trabalho, um ritmo de continuidade, fazer uma série de coisas ao mesmo tempo. E cada um tem o seu estilo, um pouco mais rápido, um pouco mais rápido, tá tudo certo. Mas me incomoda muito o cara que desiste, a mulher que desiste, o ser humano que desiste. É uma filosofia minha. Cara, não dá para desistir, o Arthur. Não. E dentro da caminhada de não desistir, todos nós aqui e todos vocês aí são seres humanos que acertamos e erramos, que temos desafios que são os nossos próprios desafios. Às vezes é uma pessoa na família doente, é os desafios da superação, é o desafio da família. É querer estar numa situação melhor para poder proporcionar para os nossos uma coisa melhor. Como fazer para não desistir da caminhada no dia a dia? Ter muita força de vontade, né? Acordar sempre pensando que o outro dia vai ser melhor, né? O dia que a gente tá vivendo, né? E ser resiliente, né? Resiliência faz parte, é o principal na nossa vida. E ser persistente, né? Nunca desistir, porque desistir é muito, né? Muito uma forma muito, né? Fácil de acontecer, né? Fácil de Se o cara acontecer. não segurar e não segurar a resiliência. Exatamente. Exatamente. Aí, Ô Neto, tu que está vivendo uma empreitada de centenas de colaboradores, inúmeros problemas. Esses dias nos encontramos num feriadão e tu aí no dia a dia. Como superar as dificuldades do dia a dia? Então, um jovem ainda, né? Eu já estou com 43. Digamos que sim, né? Estás acabadinho para tua idade, mas tudo bem, brincadeira essa parte. Mas, cara, a gente tem que administrar as coisas. Tem que administrar em casa, tem que administrar a família, tem que administrar a mulher, a filha. Tem os dia a dia da gente e tem os nossos compromissos como líderes. E tu, como líder de centenas de pessoas, como fazer isso na prática? Não com um manualzinho. Não existe manual, né? Eu acredito que não existe manual. Eu acho que a vida é feita de improviso. Entendeu? Querendo ou não, hoje a gente tem 100 colaboradores. E aí, dentre esses 100, a gente não tem como parar, né? Hoje não tem como parar. Hoje não tem feriado, não tem final de semana. Então tem várias questões. Tem a questão do futebol, que a gente tem que manter, que é saudável também. Tem a questão que tem que dar atenção para a família. Tem a filha, tem isso. Então tem que dar atenção, né? E o trabalho, que é o que nos sustenta, né? Então a gente precisa ter um jogo de cintura. Eu digo que tem um jogo de cintura. Porque, querendo ou não, tu passa mais tempo fora de casa do que com a tua família. Verdade. Entendeu? E isso, pra nós, é uma coisa que machuca, vou dizer assim, nos deixa triste, porque a gente quer estar vivendo aqueles momentos com a família. A gente quer ver nossa filha crescer, nosso filho crescer. A gente quer estar presente, entendeu? Só que a gente também precisa. A gente é os provedores também, né? Eu não digo também, a minha mulher trabalha, tua mulher trabalha, mas a gente se sente nessa obrigação. Eu fui criado assim. Então eu sinto na obrigação de sempre trazer o melhor para dentro de casa. Entendeu? Dar uma boa escola, trazer sempre comida de qualidade. Entendeu? Então, assim, e é assim que a gente também mantém no trabalho. São 100 colaboradores ali que a gente tem que estar sempre, querendo ou não, ajudando, incentivando, né? Porque para a empresa é uma engrenagem. Eu sempre penso que a empresa ela começa de dentro para fora, tá? As pessoas que estão trabalhando, administração, RH, os proprietários em si, começa por lá. Se tiver tudo organizado, a empresa fora com supervisão, colaboradores, vai estar andando perfeitamente, entendeu? Então é o que eu penso. E em casa a mesma coisa. Se tiver tudo em casa, tu trabalha com alegria, tu trabalha com felicidade, tu tendo a compreensão e o apoio da tua família, olha, isso é indispensável.
Você, Alan, como é que supera as dificuldades? E tu tens uma coisa particular, né? Tu viaja muito, né? Fica muitos dias fora de casa, vai e volta, vai e volta. Dificilmente falta o nosso compromisso das quartas-feiras ali, que é a nossa resenha. Mas como superar tudo isso ainda é muitas vezes à distância. Cara, é complicado, assim, mas a gente sempre faz o melhor, assim, né? Tenta fazer o melhor cada dia mais, né? Então, a gente... Assim, o futebol, eu tento o máximo ir, porque é uma coisa diferente do futebol ali, né? Mesmo estando fora, eu tento o máximo possível estar ali com o pessoal, pela resenha, pela conexão do pessoal, aquelas conversas. E, assim, eu posso estar longe que for. Uma vez até eu tava em... Acho que tá em Itajaí, Joinville. É. Cara, eu fui só pro futebol e voltei pro Joinville de novo. Só pra ir no jogo. E a gente sabe que o Joinville é... É longe. Foram acho que 2 horas e meia de viagem de ida e mais 2 horas de volta. Então, eu fui só por causa do futebol em si, porque, cara, é algo inesquecível. Participar, né? Eu queria pedir para vocês que a gente possa continuar com essa unidade, com essa conexão, voltada em ajudar os próximos, mas para a gente poder priorizar os líderes que estão à nossa volta. A gente teve um caso recente de um parceiro nosso que passou por uma grande dificuldade. E o nosso maior exemplo foi, calma, não decida nada. E a gente queria essa na hora da cabeça quente. Como eu já fiz várias vezes, eu acho que imagino que todos nós, cada uma das pessoas, mas a gente ter o cuidado de quem a gente senta na mesa. Da mesa que a gente dá o acesso, com as pessoas que a gente se relaciona. E às vezes a gente não se dá conta que a gente é a média do número das pessoas que estão à nossa volta. Então, para vocês, a mesma pergunta para os três, começo por ti, depois você. Estar fazendo parte desse processo hoje, para ti, representa? Uma alegria estar participando dessa união, né? Desse projeto. Tanto que a gente sempre fala em conexão, né? Acabamos esse final de semana de ir para São Paulo. A gente, como que a gente foi para São Paulo? Graças à conexão, né? Então tudo é uma questão de conexão. E fazer parte do COF, né? Tá com vocês, pessoas boas, pessoas amigas, né? Pessoas do bem, é de extrema importância. Quanto mais pessoas boas e do bem próximo a gente cresce na vida e sempre busca o melhor, né? Se desenvolver, tanto pessoa quanto profissionalmente. Olha, concordo. Prosperidade, união e paixão. Prosperidade, porque eu acredito que todos juntos a gente pode se ajudar, se apoiar, né? União é dar aquele ombro amigo, às vezes, que precisa, e foi exatamente como tu falaste. Um dos nossos companheiros aí, líderes, sempre está presente também, passou por um momento e a gente estava ali, presente, dando aquela palavra. A gente não pode dar muito conselho, mas acho que aquela palavra de amigo, só precisar, toma aqui, se quiser conversar, que a gente precisa. Todo mundo aqui hoje em dia precisa de um momento para desabafar, entendeu? Precisa porque isso alivia o dia, entendeu? E assim, a paixão é não só pelo futebol em si, né? Mas a paixão de estar sempre tentando ajudar alguém, poder ajudar alguém, fazer uma oração e pedir assim a Deus que traga paz, saúde para todos nós e todos que precisam. Cara, lá eu acho que tem muita parte de dividir o conhecimento. Cara, cada um uma área diferente. Então a gente divide muitos conhecimentos um do outro. Cada um de uma área. Então, o pessoal mais velho fala assim, se precisar de alguma coisa, de alguma dica, a gente sempre vai ajudar, sempre pergunta, aquela área ali, o que tu acha? Cara, cada um tem a sua forma de conhecimento. Então a gente sempre senta, se reúne, igual esse amigo nosso aí, a gente ajuda conforme a gente pode também, porque vai dele, das coisas, né? Então a gente ajuda, dá um ombro amigo, precisar de alguma coisa, estamos aqui. Querendo ou não, o COF ali é uma família. Então todo mundo é bem, muito acolhido, sempre se reúne bem ali. Então a gente sempre fala para ele, cara, se precisar, a gente é uma família. Muito bem, senhoras e senhores, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. É um momento muito especial, fiz questão de chamá-los para um dos primeiros programas desse nosso novo formato. Dizer o quanto eu sou grato a Deus pela vida de vocês, e vocês hoje representam uma legião, um grupo de pessoas que a gente é só instrumento, né?
e faz as coisas acontecer. Quer saber mais? Coffee Night FC nas redes sociais. Quer saber mais? cafécomlideres.com.br. Quer saber mais? coffeeunited.com.br são os nossos sites, as nossas redes sociais. Sempre agradecendo a você que faz parte e é o público-alvo, é estar conectando você àquilo que a gente faz. A gente não é perfeito, acredita num Deus perfeito, mas sabe que o poder da conexão, que é o tema, é o nome que leva esse programa, o programa do Café com Líderes, em parceria com o Estúdio Fala Aí, com a Alter Mídia, pode ser um canal de conexões e bênção para cada um de vocês. Vamos brindar aqui para agradecer? Saúde. Saúde, Agradecer, gente. Deus abençoe. né? Tamo junto. Agradecer o Jeff aí, agradecer por toda a nóis. produção aí, tá bom? Obrigado. Valeu.